meu nome é Cecília Bussolini e esse é o Mundo que Fiz. O assunto de hoje é trabalho. Hoje é o dia do trabalho, mas não é esse trabalho que você está pensando, é outro. Então vamos ver aqui qual trabalho que é. Então imagina que eu tenho um bloco e eu vou pegar e vou puxar esse bloco com uma certa força e vai ter um certo ângulo aqui, um ângulo que eu chamei de θ. Se eu quero saber o trabalho aqui na física é força vezes distância. Então, para ter trabalho, eu preciso fazer uma força, então esse objeto mover uma certa distância. Então, trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo que está sendo aplicado. Então, no caso, esse ângulo aqui. Se tivesse retinho a força aqui, então o ângulo seria 0. Então, cosseno de 0 é 1. Tá? Então, simplesmente iria desaparecer aqui essa parte. Eu posso calcular trabalho por essa fórmula, mas eu também posso calcular o trabalho pela variação da energia cinética. Então, na aula passada, eu expliquei energia cinética, né? Então, se a gente vê a energia cinética final menos a inicial, nós vamos ter também um trabalho. Então, podemos calcular dessa forma. Lembrando que energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, né? Que eu vou deixar linkado aqui o vídeo. Imagina que eu tenho aqui uma bolsa e eu estou segurando essa bolsa o dia inteiro. Eu estou fazendo algum trabalho? Digamos que eu estou movendo, né? Estou indo para um lado, estou indo para o outro e segurando uma bolsa. Eu estou fazendo algum trabalho? Então, para ter trabalho eu preciso de força, distância e o ângulo. Então, olha só, estou fazendo força? Estou segurando a bolsa. Então, eu estou fazendo força, não é? Estou deslocando? Estou. Então, significa que tem trabalho? Não, nós temos que olhar o ângulo. Se eu estou segurando a bolsa, então eu estou fazendo uma força para baixo, né? Digamos que eu esteja segurando ela assim, então eu estou fazendo uma força para baixo. Mas eu estou deslocando para lá. Então isso aqui está fazendo um ângulo de 90. Cosseno de 90 dá 0. Então se cosseno de 90 dá 0, então não tem trabalho nenhum. Lembrando aqui, ó, se eu pegar aqui os ângulos, então eu tenho aqui o ângulo, aqui é 0, aqui 90, 180, 270 e aqui 360. Então aqui, ó, o cosseno é 0 e 0. E aqui o cosseno vale 1 e menos 1. Então, cosseno de 90 é 0. Se aqui dá 0, então eu não tenho trabalho. Vamos um outro exemplo. Digamos que eu esteja na academia, né? Digamos que esse litro aqui seja um peso. E vou ficar fazendo isso daqui. No momento que está aqui em cima, estou fazendo algum trabalho? Digamos que eu fique um tempão assim. Não estou fazendo um trabalho porque está parado, não tem distância. Mesmo que eu esteja fazendo uma força, se eu não está movendo, então eu não tenho trabalho. Aí eu movi, então está descendo agora. Estou fazendo trabalho? Aí então eu estou fazendo uma força e está deslocando. Então agora eu tenho trabalho. Essa força, o ângulo é diferente de 90 graus? É, o ângulo é diferente de 90 graus. Então sim. Tá? Então, eu sempre olho, se o ângulo for diferente de 90 ou de 270, então sim, eu tenho trabalho. Nós podemos fazer também, em vez de fazer com um plano, eu posso fazer um plano inclinado. Então, no plano inclinado, eu vou fazer a mesma coisa. Trabalho é força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Só que aqui nós temos uma diferença que eu estou aplicando uma força para cima. Só que quando eu aplico essa força,
tem o peso do bloquinho que está fazendo ele deslizar. Então, eu tenho que aplicar uma força diferente, tá? Então, eu preciso achar quanto realmente que está sendo essa força para ver o trabalho. Então, sempre quando nós vemos um bloquinho e um plano inclinado, nós temos que colocar todas as forças que estão sendo envolvidas ali. Então, aqui tem a força que a pessoa está puxando. Sempre fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, nós temos a normal. O peso sempre aponta para baixo. Então, se o peso está apontando para baixo, eu tenho que decompor para que ele fique igual no mesmo eixo do restante das forças. Então, eu vou decompor aqui em PY e decompor aqui em PX. Então, para encontrar quanto vale PX e quanto que vale PY, eu tenho que fazer seno e cosseno. Então, eu vou desenhar aqui esse triângulo. Então, esse triângulo, então, tem aqui o peso para baixo. Eu vou ter aqui o PY, certo? E essa parte aqui é o nosso PX. Então, aqui, ó, dá um ângulo de 90 graus. E esse, 30. Tá? Então, eu coloco aqui PX. Certo? Então, é esse triângulo daqui que eu desenhei ele. Para me achar o PX, que está na mesma direção aqui da força, então, eu vou fazer seno de θ é igual cateto oposto, que é o PX, sobre a hipotenusa, que é P. Então, o PX é igual P seno θ. Então, para achar a força mesmo, eu vou fazer a força é igual a esse F, que eu vou chamar de F1, menos o PX. Que aí sim eu vou saber qual é realmente a força que está sendo aplicada. Então, vamos fazer um exemplo. Digamos que esse ângulo seja 30, a força esteja puxando 30, a massa 5 kg, a distância que se moveu 4 e eu quero saber o trabalho. Então, ó, trabalho é força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Eu preciso saber qual que é essa força. E essa força aqui não é essa, porque eu tenho que descontar o do PX. Então, eu vou fazer aqui, ó. PX é igual a P seno θ. Então, PX é igual, o peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 5 vezes a gravidade, vamos arredondar para 10, então 50. Seno de 30. Então, o PX é igual 50, seno de 30 é 1 sobre 2, então significa que o PX vale 25 newtons. Só que ainda não é o valor para colocar aqui, ó. Eu tenho que subtrair. Então, essa força vai ser 30 menos 25. Então, na verdade, a força é de 5. Então, vou colocar aqui, trabalho é igual 5 vezes a distância, que é 4, e o ângulo. Então, aqui tem que tomar cuidado. Por quê? O ângulo da fórmula é de acordo com a direção que está se movendo. Então, o ângulo aqui, ó, é 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, isso aqui é cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, o trabalho é igual a 5 vezes 4, que é 20 joules. Então, esse daqui é o trabalho. Então, aqui nós vimos para uma força que é constante. Então, eu tenho apenas um valor de força. E quando a força for variável, tem como fazer? Sim, mas nós vamos precisar de um gráfico. Então, para forças variáveis, então aqui, ó, aqui é uma força constante, depois ela está variando. Então, toda vez que eu tiver uma força que varia, eu preciso ter um gráfico de força em relação à distância. E para achar o trabalho, é só fazer a área dessa figura. Então, ou você
faz, por exemplo, aqui nessa figura, eu tenho um retângulo e um triângulo, ou simplesmente faço direto aqui para o trapézio. Então, vou fazer aqui, ó, como o trapézio. Então, o trabalho é igual à área. Se o trabalho é igual à área, e aqui eu estou fazendo para o trapézio, lembrando que eu posso fazer para um retângulo mais o do triângulo, mas vou fazer direto para o trapézio. Então, eu vou fazer base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, o trabalho é igual base maior. Então, a base maior aqui, ó, é 5. A base menor é aqui em cima, então 4. A altura, 10 dividido por 2. Então, o trabalho aqui vai ser 5 mais 4, 9. 10 dividido por 2, 5. Então, o trabalho é igual a 45 joules. Então, tem que tomar cuidado quando tiver gráfico assim, ó, velocidade pelo tempo, e pedir para a gente calcular o trabalho. Se não for força por distância, então não é área, tá? Eu só vou fazer área quando for força por distância. Se for velocidade por tempo, então nós fazemos de outro jeito. Então, olha só. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu tenho a massa 10 quilos e quero saber o trabalho. E só deu o gráfico e a massa. Então, a fórmula é: trabalho é igual a força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Se ele não deu o ângulo, então a gente já supõe que o ângulo é 0. Então, aqui, ó, vai dar 1. Então, não faz diferença. O que nós precisamos é a força e a distância. Eu não tenho a força, mas eu sei que força é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho a massa, mas eu não tenho a aceleração. Então, eu preciso achar. Eu sei que a aceleração é ΔV por ΔT. Eu tenho um gráfico aqui de velocidade pelo tempo. Então, eu posso usar esse gráfico. Então, ó, eu quero saber qual que é o trabalho nesse tempo todo. Então, eu vou pegar aqui os dados. Vou fazer, aqui eu esqueci de colocar, né? Vou colocar 40. Então, 40 menos 20, aqui vai ser o ΔV. 40 menos 20 e 10 menos 0. Então, a aceleração aqui deu 20 dividido por 10, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho a aceleração, eu acho a força. Então, a força, a massa é 10 vezes 2, então 20 newtons, que é a força. Mas eu ainda preciso da distância. Então, eu tenho a aceleração, tenho velocidade e tenho tempo. Então, eu posso utilizar para achar a distância essa fórmula aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Distância é o que eu quero, a inicial 0, velocidade inicial é 20, o tempo 10, a aceleração 2, o tempo 10, dividido aqui por 2. Então, vou simplificar aqui. Então, a distância vai dar 200 mais 100. Então, a distância é 300 metros. Então, agora sim, eu tenho a força e tenho a distância. Agora, eu vou calcular o trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Trabalho é igual. Vou só dividir aqui, né, gente? Ficou meio bagunçado. Mas trabalho é a força, que é 20, vezes 300. Então, o trabalho deu 6.000 joules. Então, quando tiver um gráfico de velocidade pelo tempo, eu não posso fazer a área.
Então eu vou ter que usar algumas formas, né? Eu vou usar essa forma aqui. Vou usar que força é igual a massa vezes aceleração. Vou usar a fórmula da aceleração e vou usar essa aqui da cinemática. Achando então a distância e a força, eu posso substituir aqui. Certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!